No seguinte, professor, como é que então é estruturada a prova de linguagens do Enem? A prova de linguagens do Enem, ela é constituída de 45 questões de múltipla escolha e uma prova discursiva, uma prova subjetiva que nós chamamos, que é a tradicional redação, popularmente conhecida como prova de redação, que é a produção textual. As 45 questões, nós temos 5 de língua estrangeira moderna, que são as opções espanhol e língua inglesa. E no tocante às demais 40, as questões são estruturadas em torno da leitura e compreensão de gêneros textuais diversos, dos diversos tipos textuais, seja gêneros digitais, cobra-se muito também questões ligadas à variação linguística, às funções de linguagem, à arte, seja ela a arte acadêmica tradicional, a arte mais contemporânea, de viés mais abstrato, questões de música, questões ligadas ao universo teatral, ao cinema, enfim, não é apenas uma prova de língua portuguesa, que tradicionalmente de gramática e literatura. É uma prova que ela é subdividida em vários eixos, são várias habilidades e competências, são 30 habilidades que a matriz de referência em linguagens vai avaliar do candidato. E falando agora sobre as habilidades e competências. Quais são, professor, essas habilidades e competências que são avaliadas e mensuradas na prova objetiva? Relacionar textos, seja o texto verbal ou não verbal, essas são questões muito comuns na prova. Identificar também fatores de ordem sociocultural política na produção literária. O aluno identificar os mais diversos usos dos gêneros textuais, e essa é uma lacuna muito grande aí na formação dos nossos discentes, porque muitas vezes foca-se demais em determinadas vertentes, e essa parte fica mais escamoteada. Então, o candidato ele precisa ficar atento, ele precisa preencher essa lacuna por meio da resolução de questões, por meio do aprofundamento do conhecimento acerca das características de cada gênero, da finalidade de cada gênero textual, para que ele tenha uma boa nota, um bom score, tenha uma boa TRI. E sobre aquela famosa revista de atualidades, o senhor lembra que quando a gente estudava, o senhor ia comprar em Caetité, porque aqui não tinha na cidade para a gente. O senhor sempre trazia essa revista para que a gente pudesse aprofundar. Eu queria que você falasse sobre essa revista de atualidades e o quanto é importante que o candidato esteja atento aos acontecimentos aí de 6 meses para cá, de um ano e meio, para que também, se cair alguma questão relacionada, o candidato não ficar sem saber o que fazer, Isso. Infelizmente, Raí, com a reestruturação do mercado editorial, por conta de novos formatos, as plataformas, novos formatos como podcasts que estão sendo veiculados, essa revista, que era produzida pelo grupo Abril, ela não é mais editada. Então, quem tem essa daí, guarde, porque é um material que ainda continua muito atual. Eu tenho alunas que têm de parentes, que foram legados, pessoas que foram para a universidade e foram deixando esse material para os mais jovens aí da família. E ainda continua muito atual. Eu realmente buscava, porque aqui a gente não dispunha da quantidade suficiente, em várias cidades, Caeté, Guanabi, Salvador, que eu ia, Feira, mas hoje ela não está mais disponível. Então, a indicação é que o candidato ele se inteire por meio de podcasts, por meio dos diversos portais, aí, plataformas, que ele acessa. Mas, lamentavelmente, esse material impresso, que tinha dicas, indicações de obras, que enriqueciam o repertório sociocultural do candidato, não está mais disponível nessa versão. Infelizmente, eu tenho alguns exemplares em casa, até as próprias xerox de livros que o senhor fazia para que a gente pudesse estudar, tenho tudo lá guardado. Então, é uma pena, mas assim, cabe ao candidato estar sempre aí olhando, nas plataformas digitais, se tem algum exemplar, para que possa estudar, porque assim, eu gostaria de saber de você, qual é a principal dificuldade de um candidato? Ele não estudou durante o ano, chegou para fazer a prova do Enem, chegou em casa e não fez uma boa prova.
Como é que o senhor pode dar dicas para que esse candidato ele não chegue lá de forma rasa no Enem? Como é que ele pode se preparar? A principal dica que eu dou é nessa última semana, né, que nós estamos aí do Enem, primeiro dia de prova será realizado no dia 5 de novembro e o segundo no dia 12 de novembro, é que nessa semana ele procure resolver provas anteriores, procure resoluções comentadas sobre essas questões, porque diversas plataformas, diversos sistemas de ensino, eles disponibilizam, né, nos seus sites essas resoluções comentadas, né, mesmo das questões mais complexas, mais abstratas, que demandam cálculo ao passo a passo. Então, isso é fundamental. Outra coisa, se inteirar também dos principais acontecimentos da questão geopolítica, né, como isso interfere também no plano da linguagem, no plano artístico, ele deve se inteirar. E aqui, Raí, você mencionou uma coisa muito importante. Hoje, infelizmente, a maioria dos discentes, eu falo isso com propriedade, porque eu sou professor do ensino médio, concursado efetivo da rede estadual, no CETEP. Eu trabalho com 7 turmas de terceiro ano do ensino médio. Também trabalho no pré-vestibular municipal, cursinho Ático Vilas Boas da Mota. Tenho meu curso específico de redação, né, privado. Então, o que eu observo é que o candidato ele não se inteira muito do noticiário. E muitas vezes a gente faz perguntas sobre eventos que estão acontecendo no atual momento e isso é uma pena. Ele fica muito rolando ali, né, a barra do feed, acessando posts diversos, mas não se inteira das questões geopolíticas, da conjuntura sociocultural, ambiental, né, do país. Isso é fundamental. Acompanhar o noticiário, porque eu falo isso que às vezes eu viajo para dar palestras, participo de congresso, e eu vejo nos outros centros uma atenção maior à questão de acompanhar o noticiário, as atualidades, e isso infelizmente está sendo relegado ao limbo por maior parte dos discentes, não só discentes, mas das pessoas de forma geral. O meu pai, ele é um homem que ele tem um pouco letramento, ele estudou só até a 5ª série, né, que hoje é o 6º ano do ensino fundamental. Todavia, ele acompanha os jornais diariamente, rádio, e ele se inteira e debate, discorre sobre temas diversos com muita naturalidade e fluência. Por quê? Se inteira. Às vezes, um hábito desse é fundamental, não só para você no Enem, né, mas quem está ouvindo aí, eu tenho alunos falaram que tem parentes que estão acompanhando tudo, mas também para uma prova de um concurso, um vestibular ou um processo seletivo diverso. Verdade. Eu vou trazer uma vivência minha na faculdade. O pessoal até zombava, tá gastando dinheiro demais com xerox. Eu não tenho esse costume de ler nada no celular. Se eu não pegar o exemplar, eu ler ele ali na folha, eu me perco todo. E hoje a gente vê que os jovens estão muito tempo nas telas, só lendo e não consegue capturar essa mensagem, não consegue estudar de forma assim, indicada. Quando o senhor dava aula pra gente, você sempre trazia esse costume da gente ler o livro, tirar xerox, anotar, fazer os resumos. Eu tenho um caderno ali, tanto daqui da escola quanto da faculdade. O professor pediu resumo, citação, tudo manuscrito. Aí onde muitos alunos não queriam fazer porque tinha essa dificuldade. Então, assim, eu acho que esse processo da gente escrever mesmo, ler bem detalhado, ter o exemplar em mãos, foi se perdendo há muito tempo. Eu sou dessa época ainda de ler, de escrever, de anotar, porque a gente não consegue memorizar muito olhando para a tela, não. Se você ficar muito aí preso, algumas essências nossas aí da educação, eu avalio que veio se perdendo há muito tempo. E assim, tornou-se um vício. Não foi nem uma alternativa. Tornou-se um vício, assim, para as escolas, na própria faculdade. Muitas pessoas não tinham esse interesse. E quando chegava a prova escrita, o pessoal tinha dificuldade e perdia. Sempre ficava naquela ali, perdia um ano, voltava de novo, trancava a faculdade, fazia e não conseguia completar. Então,
É uma Sim, dificuldade. até a habilidade motora, né? A coordenação motora fina, que a gente chama para caligrafia, porque a prova do Enem envolve uma compactação do tamanho da fonte, de espaçamento, porque a redação, ela precisa ter informatividade. É muito diferente uma redação hoje que é avaliada pela banca do Enem do que uma redação quando eu comecei, né? Minhas primeiras letras, lá no ensino fundamental, a professora pedia composição, que era chamada lá no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, o candidato precisa ficar atento a isso, treinar, anotar, fazer mapas mentais, porque muitas vezes você fala, mas não um estudante, né, que vai fazer a prova do Enem, nem sempre, às vezes parou de estudar já há um tempo, muitas vezes também é um estudante que só tira foto, hoje muitas vezes tem acesso ao formato digital dos slides, nos grupos, né, das turmas lá no colégio, então ele precisa estar treinando isso, essa habilidade de sublinhar informações, né, na prova, das ideias principais e secundárias, a fim de que ele possa, municiado desse arcabouço, conseguir resolver, atender a expectativa ali da banca na resolução da questão, na produção textual. E agora falando aqui sobre a prova da redação, ela é a mais temida pela grande maioria aí, porque quando fala em redação a pessoa já se estremece, faz a prova de química, faz prova de matemática normalmente, mas quando chega a redação muita gente se perde no caminho e acaba sendo desclassificado porque não fez uma boa prova. Então a gente gostaria, professor, que o senhor falasse sobre a prova de redação. Como é que ela é avaliada? Quais são os critérios que são exigidos pela banca do Enem? São 5 competências avaliadas, né? A questão da adaptação à norma culta, a questão da estruturação, do repertório, que o repertório é você encaixar uma exemplificação, seja por meio de citação de um teórico, né, um sociólogo, um filósofo, um especialista, que a gente chamou argumento de autoridade, um dado estatístico, um contexto histórico, um fato atual, as relações de consequências, né, de causalidade e consequência, o posicionamento crítico do autor, porque não basta só citar, ele precisa coadunar essa citação com o posicionamento dele em relação ao recorte temático. É muito importante, aqui fica a dica, muitas vezes o candidato incauto, né, ele é afoito, porque a gente sabe que o candidato chega a uma prova grande, a prova que tem expectativa, é a prova que todo mundo comenta, a semana que vem mesmo, com certeza, todos os noticiários, né, começarão a abordar, mostrar espaços de cursinhos pré-vestibular, de isoladas, de colégios, né, da preparação. Então, a expectativa, uma prova longa. Então, esse candidato, ele precisa primeiro ler o recorte temático, que está ao final da página da proposta de redação. Lembrando que essa proposta, ela se encontra depois da 45ª questão. Antes ela ficava no início do caderno. Lá ela fica depois da questão 45 de linguagens. Ela fica entre a prova de linguagens e a prova de ciências humanas. Ele olha esse recorte temático, sublinha as palavras-chave, né, que são geralmente substantivos, e a partir daí ele vai para os textos motivadores. São os textos motivadores que darão os argumentos. A partir desses argumentos, ele vai mobilizar as estratégias argumentativas, né, que eu mencionei aí, as citações, né, para embasar a discussão. Porque se você começa a ler os textos motivadores, às vezes você pode ser contaminado, né, por uma ideia que está lá e não observar o recorte. E nessa prova do Enem, já na introdução, você tem que todas as palavras-chave devem estar ali. Por quê? Eles vão avaliar numa das competências se você compreendeu a proposta de redação. Então, é muito diferente o tema de assunto. Então, às vezes, suponhamos que a gente pegue o tema, o Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil do século XXI. O tema não é só violência contra a mulher. O tema também perpassa pela persistência. Por que essa violência persiste? Que fatores de ordem sociocultural levam à reiteração e à perpetuação da violência contra a mulher? Então, o candidato tem que ficar muito atento. E cada vez mais aí, nos últimos anos, eu falo, né, com legitimidade, porque eu acompanho o Enem há 15 anos, isso como professor de ensino médio. E como professor de cursinho, eu chego nesse sábado com 80 temas trabalhados no meu curso de redação. São 2 semanalmente. E te assevero que em 2 meses, qualquer aluno no meu curso passa a escrever com proficiência. 90% dos meus alunos tiram acima de 900 do Enem. A página, aqui o papel reto está lá para mostrar isso, lá, não é aqui dados forjados, né? Não são dados forjados, são dados
comprovados, né, por meio de depoimentos, por meio de prints que os alunos mandam das suas notas, de aprovações, né, nós temos, só para você ter uma ideia, o curso mais concorrido, que é a medicina, nos últimos anos aqui em Macaúbas, nos últimos 7 anos, alunos que estudam aqui, seja no CETEP, seja no Zé Nogueira, a maioria esmagadora deles foi meu aluno de redação no meu curso. Né, estamos falando, o ano passado eu tive 5 alunos que tiraram a nota máxima no vestibular da UESB, 10, né, a nota máxima. E, então, esse candidato ele precisa ficar atento, já dialogar com essas palavras, colocá-la. Essas palavras devem perpassar os demais parágrafos. Ele precisa também, né, produzir uma proposta de intervenção que contemplem 5 elementos: a ação, o agente, o modo, o detalhamento e o resultado. Vamos aqui retomar o que a gente estava discutindo no bloco anterior. Agora vamos para a 5ª pergunta. Professor, quais são os temas mais cotados e eixos temáticos para a prova de redação do Enem? Isso. Nos últimos 6 anos, os professores, os especialistas, as pessoas que estão à frente de sistemas de ensino, plataformas, tem observado que a forma mais eficaz de você se preparar para a prova discursiva do Enem, a prova de redação, passa por você se preparar nos eixos temáticos. O que são os eixos temáticos? São grandes blocos, né, de assuntos. É muito difícil cravar o tema do Enem, porque é um recorte muito específico, com várias palavras, né? Então, são várias palavras-chave. Então, a gente às vezes pode acertar o assunto, mas o recorte específico é muito difícil, porque existem N possibilidades, né, de configuração desse recorte. Então, eu oriento que o candidato fique atento a eixos como cidadania, é o mais frequente na prova do Enem. Cidadania, minorias. Quando eu falo minorias, são grupos que a gente chama subalternizados, que historicamente foram oprimidos, são os que um filósofo alemão chamado Norbert Elias chama de outsiders. Então, para vocês terem uma ideia de que são minorias, idosos, porque o idoso na nossa sociedade ele é invisibilizado. As propagandas voltadas para o público idoso geralmente são sobre suplementos vitamínicos, fraldas geriátricas. Quer dizer, o idoso, isso é uma visão etarista que a gente chama, que é um tema que eu coloco, certo? O etarismo é um tema muito cotado. Crianças, públicos como grupos étnicos como os negros, os indígenas, a população em situação de rua, são públicos que podem ser alvo. Ano passado, as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, né, quebradeiras de coco, de bapaçu, essa coisa toda aí, geraizeiros. Então, se a gente fazer uma avaliação dos temas do Enem, a gente vai ver que de cada 10, pelo menos 7 dizem respeito às minorias. Vou fazer aqui para vocês terem ideia. 2015, o tema do Enem. 2014, o tema do Enem foi publicidade infanto-juvenil. 2015, a persistência da violência contra a mulher. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa. E teve racismo na segunda aplicação. 2017, os desafios educacionais na formação de surdos. 2018, veio um tema de tecnologia sobre os algoritmos, manipulação do comportamento. 2019, teve a questão do acesso ao cinema, né? Democratizar o acesso ao cinema, que são grupos mais subalternizados também, que não têm pessoas da periferia, né, dos grotões do país, com menor poder aquisitivo. 2020, pessoas que apresentam distúrbios mentais. E aí, a gente vem em 2022, a gente teve esse tema das comunidades tradicionais, enfim. Então, ficar muito atento a esse eixo temático, ao eixo temático saúde. Nós temos questões muito importantes, que são ligadas à alimentação, ao sedentarismo, questões ligadas à obesidade infantil, às vezes tem um recorte específico desse, a questão do cigarro eletrônico, né, que tem crescido bastante o emprego entre, sobretudo, o público mais jovem. Enfim, ao eixo também mundo do trabalho, as questões, os desafios de gerar postos de trabalho para o público jovem, a questão da uberização que leva à precarização das condições de trabalho, a perda de benefícios trabalhistas,
preconceitos diversos, né? É muito importante o candidato ficar atento às questões ligadas aos preconceitos, a questão do bullying, a questão da violência escolar, né? Nós tivemos aqui nessa semana mais um atentado, no início do ano isso foi uma coisa muito recorrente, até em Macaúbas nós tivemos, né? Ameaças, assim, toda uma atmosfera de apreensão em relação a isso, ficar atento ao público deficiente, né? Ao público que apresenta, que a gente chama neurodiversidade, né? Autistas, TDAH, dislexia, as barreiras que eles encontram para acessar os serviços, a educação, o direito de ir e vir, de transitar, né, nesse espaço, a questão da mobilidade urbana. As pessoas que apresentam doenças raras é um tema pouco debatido e o Enem ele gosta de dar visibilidade, é uma tônica, a pautas que são pouco conhecidas, que a partir dali, como é uma prova que é feita por milhões de candidatos, né, e passa a ser multiplicada ainda o público que tem acesso ao tema do Enem, haja visto que ela é comentada nos telejornais e por todos os pares da comunidade escolar e familiares dos candidatos. Então, ficar atento a isso também, ficar atento, né, essa questão, todos os desafios que envolvem o envelhecimento da população, as questões ligadas ao analfabetismo, os problemas, o eixo educação, né, é muito importante ficar atento a isso, a questão do consumismo, de como que os influenciadores digitais, eles impactam, né, na subjetividade e intersubjetividade dos indivíduos e como isso se reverbera na questão de práticas de consumo, a questão dos jogos de azar, os golpes, né, que estão ligados a isso, enfim, são vários as questões da representatividade do público negro, do público feminino, as desigualdades salariais entre homens e mulheres, e os problemas urbanos também é um tema muito importante ficar atento, a questão da mobilidade urbana, do déficit habitacional e todos os problemas, né, ligados também à questão de segurança. O candidato deve ficar atento a isso. Nesses dois pontos que o senhor trouxe aí sobre jogos de azar e também o cigarro eletrônico, Solange Almeida foi uma das cantoras aí que ela foi nessa maré mansa aí de fazer uso e acabou fazendo aí um calo nas cordas vocais. Sim. Então, assim, virou uma tendência aí que eu não sei pra quê, mas diz que quem acompanha a maré, né, morre afogado. Então, assim, tem essa questão dos jogos de azar também que os influenciadores falam, para você vai lucrar tanto, e a pessoa só vai se afundando. Você vê que está alimentando aí um mercado que só está favorecendo os influenciadores aí, de certa forma. As pessoas Sim. estão se acabando de um prejuízo enorme e não está tendo um retorno. Então, assim, já teve pessoas aqui que eu vi fazer empréstimo para pagar um certo tipo de jogo que fez e não conseguiu sustentar. Indo sempre nessa tendência aí de influenciadores e as pessoas que divulgam esse jogo de azar lucra, mas quem joga não vai, Isso. Não. Há até um meme já em Macaúbas que é criado, assim, se tornou um bordão, né? Joguinho paga. Mas cuidado, que nem sempre são jogos que pagam, né? São práticas escusas aí. E muitas vezes os adolescentes e pessoas mais incautas também acabam sendo alvo desse discurso, porque eles empregam estratégias argumentativas, né, muito interessantes. Isso é tudo muito bem engendrado, né, por quem elabora o discurso. E as pessoas devem ficar muito atentas, buscar profissionais competentes, caso sejam lesadas, caso estejam sendo aliciadas, para não terem prejuízos nefastos aí para a sua vida. Vejo pessoas lucrando 1.000, 1.000 e tanto, 2.000, 5.000. E quem joga não ganha nenhum centavo e fica nessa ilusão que vai ganhar, não ganha de jeito nenhum. Retomando aqui, professor, vamos falar aqui sobre quais são os conteúdos mais cobrados na prova de linguagem. Tipologia textual. Quando eu falo tipologia textual, eu estou me reportando à questão do tipo textual argumentativo, descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo, as questões ligadas à variação linguística, que é um bloco de assuntos muito grande, as questões de recursos expressivos, né, figuras de linguagem, as funções de linguagem, a função metalinguística é muito comum, a função apelativa ou conativa. No Enem há muita cobrança de leitura de gêneros, né, publicitários, né, são propagandas, cartazes, anúncio publicitário, tanto institucional como comercial.
Há questões de literatura, literatura contemporânea, literatura que aborde a representatividade desses grupos minoritários, ela é muito forte. A arte abstrata que eu falei, questões ligadas também ao universo musical, principalmente a música da década de 30 que a gente fala, né? Muitas vezes esse candidato ele não conhece. Do rap também, né? A gente tem de novas manifestações culturais como o Islã, o candidato tem que ficar atento a tudo a isso, porque aí ele tem um rol de assuntos que já, se ele dominar, ele já tem 80% da prova. Então é muita coisa, né? Um bloco desses assuntos enumerados aqui por mim, que permitirá ele... E aí ele pode se preparar resolvendo questões, né? Pegando a prova anteriores, ou mesmo procurando nos sites de busca aí, para conseguir questões que, ainda que não sejam de Enem, mas sejam de simulados, para estar treinando. Entrevista exclusiva com o professor Márcio Euclides, que é mestre em letras pela Universidade do Sudoeste da Bahia, a UESB, que tratou aí de temas importantes, dicas importantíssimas para você que vai fazer a prova do Enem. Ele desvendou para você sobre a prova de linguagens e também deu dicas aí sobre a prova de redação do Enem. Agora nós vamos aqui falar com ele sobre o curso intensivo que é realizado por ele. Professor, vamos falar um pouquinho. Que curso é esse? Como é que o aluno que está ouvindo agora, os nossos ouvintes, podem se inscrever nesse curso intensivo? O que é que você aborda nesse curso seu aí, intensivo? A gente tem uma cartela de serviços, né, de cursos que a gente oferece durante o ano. Eu vou falar agora primeiro do aulão que a gente vai realizar preparatório para o Enem. Serão 4 encontros, né? Nós teremos no dia 30 e 31, agora de outubro, uma segunda e terça-feira. Nós vamos ter a preparação para a prova de linguagem. Então, vamos ter redação e a prova de interpretação de texto, a aula de interpretação de texto. E também teremos aula de geografia e de história. Geografia, o professor Kleber, que ministrará o aulão, e de história, o professor Franklin. Ambos são formados nas suas respectivas áreas de atuação. São professores já celebrados aí pelos educandos. Na outra semana, a gente vai ter a preparação no dia 9 e 10 de novembro para a prova do segundo dia, que é a prova de Ciência, Natureza e Matemática. Nós teremos a professora Suelen Figueiredo, em Biologia, em Química, o professor Fábio Seixas. Em Matemática, nós traremos um profissional de Brumado, que ele dá formação para professores de Matemática. Ele é proprietário também no curso pré-vestibular lá, tem anos à frente dessa disciplina, que é o professor Renilson Ribeiro. O professor conhece muito bem essa prova, as questões de TRI, as dicas, a resolução dos assuntos que são mais recorrentes. E traremos também uma professora maravilhosa, que é a professora Graziela Falcão, professora de Física. Ela é uma professora que já trabalhou aqui conosco, no Retórica, sempre ministra aulões, os meninos amam, né? Ela tem uma abordagem muito objetiva, muito didática, de questões que geralmente o aluno apresenta uma lacuna, né? Isso é histórico no Brasil. Enfim, né? Então temos aí um grupo de 7 professores que estarão à frente, cada um vai trabalhar 3 aulas, então são 4 encontros. A gente vai trabalhar, cada encontro desse tem 6 aulas, então totaliza 24 aulas. Então serão dias, né, 16 horas de aula, dias muito profícuos, assim, produtivos. Então vale a pena você se inscrever, né? A inscrição é aqui à frente da rádio, no segundo andar do edifício da loja Detalhe aqui, segundo andar, né? A gente realiza as inscrições a partir de 6h30 da noite, certo? Porque nos outros horários, né, eu estou trabalhando na rede pública. E aí, fica essa dica, vai ser muito produtivo. O ano passado foram 2 dias, mas esse ano a gente dobrou a carga horária, porque foi tão produtivo, o pessoal gostou. Teve alunos que chegaram, professor, por causa desse aulão, eu acertei quase 20 questões, né, na prova. Imagine esse ano com 4 dias. Então, são 4 encontros. Temos também o curso ESB, que a gente vai começar no dia 13, né, de novembro. O curso ESB é um curso 2 dias por semana, 4 horas da aula cada dia. A gente prepara o aluno para a prova de linguagens, os livros que caem na prova, os filmes e também temas de redação filosófica. Quanto ao curso, a gente tem um curso extensivo de redação,
que começa em janeiro, na terceira semana de janeiro, a gente começa cedo, a gente trabalha 80 temas por ano e vai até a véspera do Enem. A gente está finalizando esse curso. Então, quem tiver interesse, né, as matrículas serão realizadas para o curso para o ano que vem. São realizadas em dezembro, as turmas formam bem rápido, é uma procura muito grande, são 2 turmas. A gente inicialmente coloca uma, quando é uma procura muito grande, a gente forma 2, né? Então, ficar atento aí. Gostaria que você falasse um pouquinho mais do relato dos estudantes que já passaram pelo seu curso, pelo seu aulão. Qual é a estimativa de nota que esses alunos já tiraram, né? Fala aí um pouquinho mais sobre o seu curso. Então, o curso ESB, todo ano, a gente tem vários alunos, né, que obtêm a nota máxima. O ano passado mesmo, 5 alunos nossos, né? Brenda Sabrina, Salete Lima, Anne Beatriz Azevedo, Renata Tamires, né? Foram alunas que tiveram a nota máxima aí. Eu estou mencionando os nomes aqui porque elas me autorizaram. E só para citar, vários alunos, né, no curso Enem tiram 980. O ano passado a gente teve 8 notas 980. 960 também, uma profusão. A gente trabalha com mais de 50, são 53 alunos, né, por turma. Então, assim, desses 90%, a gente tem uma nota, no caso da UESB, entre 9 e 10. No caso do Enem, entre 900 e 940, uma média de 90%. São vários alunos nossos que são aprovados no curso de Medicina. Eu digo que hoje, assim, quem é aprovado hoje em Medicina, em Macaúbas, em Universidade Pública, né, pelo ProUni aqui, é nosso aluno. Eu vou citar a última agora, esse ano, a gente teve Fernanda Alves, ela passou pelo ProUni, foi aluna nossa durante vários anos no curso. A gente teve Giovana Ellen, ela foi aprovada no vestibular da UESB, né? Inclusive ela tirou 9,5 na prova de redação. Ela foi muito bem na prova de linguagens também. Ela fez o curso com a gente, o curso foi em dezembro e janeiro, né? Esse ano o vestibular da UESB é em dezembro, então a gente vai fazer um mês muito intensivo. A gente tem vários alunos aqui que foram aprovados, como Leidiane Santana, que faz medicina na UESC, Lucas Hermínio, faz medicina na UESB. Eu estou citando medicina porque é um curso que demanda um número de questões muito elevado. Matheus Christian, nós tivemos Gabriel, nós tivemos Cristiano Fagundes, enfim, vários alunos que passaram pelo nosso curso. E em engenharia, nós temos diversos alunos, odonto, direito, né, uma profusão. E o nosso trabalho é um trabalho de excelência, que muitas coisas que os nossos alunos aprendem no curso, eles estão vendo também na universidade. E hoje, aproveitando aí, hoje é dia do engenheiro civil e é dia do dentista também. A você que é engenheiro civil, os nossos parabéns, a você dentista também. E não esquecendo que toda profissão passa pela mão do professor, viu? Saibam valorizar todos os professores que estiveram na caminhada de vocês, porque nenhuma profissão é profissão se não passar primeiro pelas mãos dos nossos professores, viu? E aqui, professor, quais são os vestibulares, então, que o curso ele vai trabalhar com foco maior? É o ESB, Enem, quais são os vestibulares? O Enem, primeiramente, que é o maior número de pessoas, né, participa por conta do Enem. Até porque algumas carreiras na Bahia só existem na Universidade Federal ou na algum estadual, então tem que ser pelo Enem. Mas também o ESB a gente foca muito, tem esse mês de curso que é agora de novembro até dezembro. E o NEB, né? O NEB também a gente tem uma procura e são muitos alunos aprovados, né? Você é um exemplo, foi aluno meu, na época que a gente ainda não tinha esse curso, né, privado, a gente fazia o trabalho lá na rede pública. Então, são esses 3 processos seletivos aí. Se algum estudante interessado quiser procurar pelo seu curso para concurso, é aceitável ou ainda não tem essa possibilidade? Olha, eu digo que o curso Enem, ele serve para quase tudo. Porque, assim, no meu curso, eu trabalho todos os eixos temáticos. Meio ambiente, né, que eu não tinha falado agora há pouco, cidadania, saúde, educação, mundo do trabalho, economia, problemas urbanos. Então, toda semana a gente trabalha com 2 temas. E esses temas, essas redações são corrigidas na semana subsequente. O candidato, ele tem um momento individual que eu dou a monitoria. A monitoria é quando eu corrijo com o candidato, aponto os erros e aponto intervenções, o que ele deve fazer,
certo? Lembrando também, Raí, que na sala a gente já faz um trabalho muito pontual, que o aluno já sai com a redação quase pronta, então ele tem poucas dificuldades. E aí, o candidato que tem interesse no concurso, ele pode sim nos procurar. Ele não precisa ficar com receio, porque a turma é mais adolescente, jovens. A gente tem alunos de 15 até 20, alguns anos, 30. A gente tem alunos... Então, lá é uma turma muito disciplinada, né? Eu sou um professor que eu primo pela disciplina, porque onde não há disciplina, gente, é difícil ter aprendizagem. Por mais talentoso que seja o professor, então, os meus cursos, eles primam por isso. Por alunos que são focados, que buscam lá porque querem interesse, porque sabem que terão resultado, porque o nosso curso é um curso sério, né? É aberto a quem quiser conhecer, pais, profissionais diversos. É um curso que é muito elogiado, não só aqui, mas em Salvador. Eu tenho colegas que trabalham nos cursinhos mais, Yuri Vieira, né, no Bernoulli, ele fala que é um trabalho de excelência, que ele não vê algo semelhante lá. E os nossos alunos que fizeram cursinho aqui e fazem curso aí fora, eles comparam também. Não é porque a gente está aqui anunciando o produto que a gente só está falando de algo positivo, mas o reconhecimento está aí. Você pode procurar alunos que passaram ou estão no nosso curso, que eles que farão a propaganda. Eu digo que meus alunos são o meu principal meio de propaganda. Então, quando eu já era estudante da rede pública, eu já tive esse sucesso aí. Eu sempre quis fazer comunicação ou jornalismo. Eu não me foquei em outra área, passei. Tive essa sorte de ter o professor Márcio como meu professor de redação. Ele também foi professor meu de português, também de inglês, né? Então, assim, se na escola pública eu tive esse sucesso, você também vai ter agora com esse curso mais intensivo, que é mais preparatório, né? Assim, vai ter um contato maior com você. Então eu indico para você que está em casa, se você deseja fazer a prova do Enem, vestibular da UESB ou NEB, procure o professor Márcio, faça sua inscrição que você não vai se arrepender, você vai ter dicas maravilhosas, mas depende de você também, viu? Não vá fazer o curso e deixar de fazer as redações, fazer as correções, anotações e estudar, porque aí todo sucesso começa quando a gente se põe aí no nosso lugar e a gente se propõe a chegar no nosso objetivo. Professor, as nossas considerações finais aqui, obrigado por ter vindo ao nosso programa jornalístico, falar desse curso intensivo que o senhor desenvolve aqui em Macaúbas, falar do Enem e falar de educação, que a educação é o que transforma a vida das pessoas. Então, as considerações finais para você e volte sempre. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Macaúbas FM pelo acolhimento, né, por ter proporcionado esse espaço aqui, esse tempo de compartilhar com vocês a minha experiência de docente de linguagens, né, de produção textual, de redação. Agradecer a todos os ouvintes, né, que prestigiaram, seja parcialmente ou chegaram depois, que tiraram um pouco do tempo do seu almoço aí, né, para estar ouvindo o programa. A educação realmente ela transforma a vida. Eu sou o maior exemplo, porque eu venho de uma família humilde, mas trabalhadora, né? Meu pai metalúrgico em São Paulo, então sempre dentro das limitações financeiras, sempre me proporcionou ter acesso ao capital cultural, né? Que o Pierre Bourdieu fala. Há pessoas que nascem com capital econômico, e outras não. Mas o capital cultural, o capital social, que também são as relações, né? Assim, trabalho que você adquire, eles também são fundamentais para a mobilidade social, para você alcançar, né, alguns objetivos, sonhos que você pleiteia. Muito obrigado, professor, pela sua participação e também por tudo que você fez por mim. Você sempre terá um lugar reservado em meu coração.